Prezados e prezadas, cá estou eu de novo e hoje eu venho falar para vocês sobre a situação econômica na Argentina. O nosso país vizinho, os hermanos, tem estado numa situação econômica complicada nos últimos anos, principalmente em decorrência da pandemia, a gente já sabe. Mas isso vem muito antes da pandemia, é um problema estrutural. E hoje eu vou contar para você por que a Argentina está com esses problemas. O primeiro ponto é relembrar os últimos 100 anos da Argentina. Só para você ter uma noção, a inflação média anual desses últimos um século foi de 105% ao ano. Ano passado, a inflação brasileira veio altíssima e ela não teve 3 dígitos. Na verdade, ela não passou nem dos 13%. Então, assim, para você ter uma noção do que é a economia da Argentina, inúmeras recessões. A Argentina já passou por várias recessões de mais de 2 dígitos. Então, situações colapsantes da economia e 5 diferentes moedas. Essa é a economia da Argentina dos últimos 100 anos. Altos e baixos, uma verdadeira montanha-russa. Eu quero explicar para você por que a Argentina está nessa situação e como ela chegou até lá. Como eu disse, a Argentina teve 5 moedas. A mais recente dela, o peso, que é utilizado até hoje, veio em 1991. Então, é de certa forma uma moeda recente, mas ainda assim mais antiga do que o real brasileiro. Só que o real brasileiro deu muito certo e o peso argentino é só mais uma moeda. E qual é o motivo disso? Flutuação cambial, principalmente o problema da Argentina está no câmbio e na sua política informal, quase que bimonetária. É um país, 2 moedas, dólar e peso. E obviamente o dólar sempre tem mais poder do que o peso. Então, o que assola a economia da Argentina? Só para você ter uma noção, desde 1980 foram 5 calotes. A Argentina deu 5 calotes nos últimos 40 anos. É o recordista. Nenhum país dos últimos 40 anos deu mais calote que a Argentina. Nem países com economia destruída ou guerra civil na África, no Oriente Médio, tiveram situação econômica tão colapsante quanto a Argentina no que tange o calote. Geralmente aplicado sempre em cima do FMI, ou às vezes até de credores internos. Recentemente, por causa da pandemia, o ministro da Economia começou a observar que na economia da Argentina não havia dinheiro, não havia de onde tirar dinheiro para pagar benefício para as pessoas poderem ficar em casa e não saírem durante a pandemia. Não tinha de onde tirar dinheiro. Eles não tinham dinheiro de empréstimo internacional. Nenhum credor queria mais comprar título público porque a segurança e a chance de calote eram altíssimas. A Argentina teve que simplesmente imprimir 1,2 trilhões de pesos, quase R$1 bilhão, para poder pagar os benefícios durante a pandemia. Ela teve que imprimir dinheiro. Isso é inacreditável. Apesar de que os Estados Unidos fez o mesmo e está tudo bem lá, é mais um sintoma da Argentina inflacionária, dos problemas que assolam a Argentina economicamente. Então, a Argentina teve que, repito, imprimir 1,2 trilhões de pesos para conseguir pagar os benefícios e desafogar um pouquinho as contas públicas. Quem paga isso? A população, com seu poder de compra corroído através da inflação. A Argentina enfrenta problemas econômicos há um bom tempo, na verdade, Já são quase um século, mas os últimos 40, 50 anos é onde eu quero me ater, principalmente a partir de 1976, quando os militares chegaram ao poder na Argentina. Em 76, eles pegam o poder na Argentina e começam uma pequena série de mudanças na política econômica e cambial argentina, que faz com que, de fato, a economia fique ainda mais dolarizada a partir de 76. Então, assim, isso a gente precisa ter em mente. A economia da Argentina, como eu disse anteriormente, é bimonetária, ou seja, dólar e peso dividem espaço na vida dos argentinos. Muitas das pessoas já sabem disso. Só que qual é o problema disso? O problema é que a economia fica indexada de maneira irregular. Então, por exemplo, imóveis são indexados em dólar. Então, subiu o dólar, sobe o preço dos imóveis. Então, geralmente, o preço dos imóveis na Argentina nunca está defasado, porque ele está sempre sendo reajustado de acordo com o dólar. Enquanto que o valor de comida, por exemplo, é em cima de peso. Então, existe uma grande defasagem. As pessoas do ramo imobiliário, que tem muitos imóveis, sempre têm o seu dinheiro corrigido em dólar. Então, muitas das vezes, são argentinos e muito ricos e não sentem
o peso da inflação, o peso dos problemas econômicos que assolam a Argentina, porque em sua grande parte já tem o seu capital indexado em dólar. Então, quando a inflação cai, o seu capital é corrigido pela valorização do dólar. Essa dolarização excessiva da economia da Argentina fez com que o governo fosse forçado a criar certos controles cambiais. Hoje, por exemplo, o argentino só pode comprar até $200 por mês em dinheiro, né? Em dinheiro, obviamente, em dólar. E essa limitação é justamente para evitar que a economia fique ainda mais dolarizada. Além disso, existem limitações em importação de bens de luxo, que geralmente são pagos em dólar. Isso é para evitar a evasão do dólar da economia, porque a demanda por dólar na Argentina é muito grande. Diferentemente do Brasil, que a demanda é bem menor, lá existe uma demanda muito forte pelo dólar. Então, os argentinos sempre estão buscando e o governo precisa evitar que o dólar saia e que os argentinos consumam muito. Então ele tenta controlar a demanda e tenta aumentar a oferta com esses controles cambiais. Existe um grande descompasso na economia argentina que, na verdade, se assemelha muito à brasileira, né? Você tem um agro exportador, um agro com fortíssima presença internacional e, ao mesmo tempo, uma indústria pobre, uma indústria fraca, uma indústria que sem o protecionismo vai à falência. Isso é semelhante na Argentina e no Brasil. Só que o Brasil tem algumas vantagens que a Argentina não tem. Entre elas, uma maior disponibilidade de bens no mercado internacional, de exportação de bens no mercado internacional. A exportação agrícola do Brasil tem muito mais peso que a Argentina. A economia brasileira também, de maneira geral, é muito mais complexa. E o mercado interno sempre favorece. Principalmente levando em consideração que o Brasil tem quase 200 bilhões de habitantes, então o consumo é muito maior no Brasil do que é na Argentina, que só tem 44 milhões de habitantes. Como existe um grande descompasso na economia da Argentina entre ao setor agricultor, a indústria e os demais setores, existe também uma rivalidade. Existe também uma rivalidade entre esses ambos setores no ponto de vista político. Então é muito comum que todos os setores que não são minoritários na economia, mas têm um impacto mais diluído na economia entre eles, enquanto que o agro tem um impacto mais concentrado e mais forte, de maneira mais nítida na economia, esses setores têm um número de pessoas muito maior. Então eles se unem no ambiente político e punem o agro, colocando taxação, colocando imposto, né? O Alberto Fernandes colocou imposto de exportação apenas no agro. Isso é horrível, porque a Argentina começa a perder competitividade. Isso existe justamente para tentar regular as contas do governo, taxando o único setor da economia que funciona, que é o agro argentino. O agro argentino peita vários outros países no mercado internacional, inclusive muitas das vezes rivaliza com o próprio agro brasileiro. Só que na Argentina, diferentemente do Brasil, que o governo dá vários apoios e vários incentivos, lá o governo coloca a corda no pescoço do agricultor argentino e tenta sempre conter o seu desenvolvimento através de impostos, não de maneira intencional, mas como forma de punição ou de reequilibrar a economia. Mas no final das contas ele só faz com que todo mundo fique mais pobre. Outro problema muito grande na Argentina é a logística e infraestrutura. Muitas das vezes, muitos comerciantes vão falar para você que é mais fácil ele importar da China um produto do que esperar vir de uma região próxima a ele, ali da própria Argentina. Isso por quê? Dois motivos. Demora na entrega dos produtos e o custo do frete é inacreditavelmente, às vezes, mais caro de dentro da Argentina para dentro da Argentina do que da China para a Argentina. Então, isso desestimula muito também o comércio interno, né? Comprar produtos feitos na Argentina acaba sendo desestimulante, porque é muito melhor você importar e muito mais barato importar. Então, a Argentina, na verdade, sofre de uma série de problemas estruturais, políticos, monetários, fiscais, e esses problemas eles precisavam ser conciliados e resolvidos de maneira uniforme pelos entes públicos. Só que na Argentina isso é muito difícil. Sempre um governante está culpando o outro e colocando a culpa no governo anterior. Isso aconteceu, por exemplo, o Macri culpou a Cristina Kirchner e aí o Alberto Fernandes culpou o Macri e nunca se resolvem os problemas, porque são problemas estruturais muito intensos, muito profundos e difíceis de ser resolvidos, porque eles não vão ser resolvidos apenas com uma lei no Congresso. E a população precisa ajudar o governo nisso, ela precisa ser mais
tolerante. Ela precisa entender que vão ser preciso políticas de austeridade, de reformulação e reestruturação total da economia da Argentina. Senão esse ciclo de melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, vai continuar. E a Argentina vai continuar ficando para trás no mercado internacional e em comparação a outros países. O povo argentino precisa entender que ele vai precisar sofrer para que melhore. Só que ele não entende isso. Toda vez que o cenário piora, ele vai às ruas, seja de direita, seja de esquerda. É isso que acontece na Argentina. O povo não compreende os problemas, o povo não tem paciência para o governo resolver e os governantes estão sempre olhando reeleição, sempre olhando se perpetuar no poder. Então eles tomam políticas populistas que vão causar ainda mais danos na economia só para poder se reeleger, só para favorecer certos grupos e garantir apoio político no Congresso e nas eleições gerais. Então a Argentina precisa resolver esses problemas e precisa de conscientização política e social. A sua população precisa apoiar e ter tolerância com políticas austeras do governo. Só que o governo também precisa ter consciência e responsabilidade de que não pode ficar trabalhando para se reeleger ou se perpetuar no poder, e sim para poder solucionar os problemas profundos da economia da Argentina. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço, valeu e tchau. Se inscreve no canal.